modificação da competência. Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput, ou seja, a reunião de ações conexas, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Parágrafo 2º, inciso 2º. Aplica-se o disposto no caput às execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, será proferida a sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas, ou seja, caso primeiro tenha sido proposta a ação contida e depois a continente, aí você vai realizar a reunião. Porém, se a continente veio antes, a contida vai ser extinta sem resolução de mérito. Súmula 235 do STJ nos diz que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Já a súmula 489 nos diz que, reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta, ou seja, na Justiça Federal, e na Justiça Estadual. Artigo 58 do CPC. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Súmula 106 do STJ nos diz que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Já a súmula 204 do STJ nos informa que os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida. Artigo 60 do CPC. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, com marca seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Artigo 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função, MPF, é inderrogável por convenção das partes. Súmula 335 do STF nos informa que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Artigo 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. É importante destacar que algumas questões trazem a seguinte situação concreta. O autor propõe uma demanda no seu próprio domicílio, em vez de propor no domicílio do réu.
quando o CPC dispõe que a demanda tem que ser proposta no domicílio do réu. Esse caso é uma incompetência relativa, então não cabe ao juiz arquivar o processo, remeter o processo. Não, o juiz vai citar outra parte para apresentar a defesa e, se a parte quiser, ela apresenta uma exceção de incompetência territorial. Ok? Artigo 63, parágrafo 1º. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. Porque se for favorável ao consumidor, não precisa seguir essa ordem de eleição do foro. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É uma exceção porque, em regra, o juiz não se manifesta sobre incompetência relativa. Mas, nesse caso de foro abusivo, antes da citação, existe esse permissivo para o juiz se manifestar. Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Porque sabemos que, quando é caso de incompetência relativa, em razão do território, por exemplo, a competência do foro se prorroga caso o réu não alegue a abusividade da cláusula. Parágrafo 5º. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou com a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Seção 3 da incompetência. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Súmula 33 do STJ nos informa que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. A súmula 59 do STJ nos informa que não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes. Penal, competência, conflito positivo, sentença transitada em julgado, inocorrência, transitada em julgado a sentença condenatória proferida por um dos juízes em testilha, não há mais falar-se em conflito de competência. Muito focado na matéria penal aqui, o julgado. Conflito de competência, ação movida contra a autarquia federal em Minas Gerais, exceção de incompetência julgada procedente em favor da Justiça Federal no Rio de Janeiro, remetidos os autos à seção judiciária apontada como competente em decisão declinatória de foro, transita em julgado e não existe espaço para nova modificação da competência a pretexto da ocorrência de suposta conexão. Resumindo, não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízes conflitantes. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Nesse caso específico, tanto faz se a incompetência relativa ou absoluta, aplica-se essa regra. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente, absolutamente ou relativamente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.